Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito do atrito que está acontecendo entre Lula e o Trump e também o Alexandre de Moraes e o Trump. O que acontece? O primeiro ponto para a gente entender melhor essa situação é exatamente o comportamento de Lula na política externa. Essa sanção ela começou a acontecer após os BRICS. O que seria os BRICS? É a reunião de países emergentes em subdesenvolvimento e todo a cada período se reúne para traçar políticas de interesse em comum. Nessa reunião daí, o Lula ele já estava defendendo há muito tempo tirar a negociação do dólar nas transações entre esses países. Mas por que isso daí afeta tanto o governo norte-americano? Isso daí tem um peso muito grande, principalmente pelo fato dos Estados Unidos utilizar sua moeda em todas as negociações de mundo afora, e isso que torna os Estados Unidos poderoso. Uma declaração dessa, feita por Lula, é a mesma coisa de uma declaração de guerra, de natureza econômica. Isso daí foi um dos grandes erros de Lula ao anunciar isso. Inclusive, o Lula ele estava defendendo uma moeda em comum dos BRICS. Inclusive, tem até um modelo da moeda, como seria essa moeda. Na minha opinião, eu acho algo muito improvável de acontecer, principalmente pelo fato de ter uma grande discrepância econômica entre o Brasil e a África do Sul, entre a China e o Brasil. E uma moeda nivelando esses países daí seria prejudicial, principalmente para a China, que é o maior país dos BRICS. E por si só ele não teria esse interesse. Mas o Lula ele tá com essa ideia fixa de combater os Estados Unidos e tirar o dólar nas transações comerciais. Sendo assim, faz com que os Estados Unidos precisem se defender desta ameaça externa, que no caso é o Brasil, que está utilizando dos BRICS contra os Estados Unidos. Lembrando que a China é uma grande economia, a Rússia ele tem uma economia boa, não das maiores do mundo, mas tem. O Brasil é a 10ª maior economia, a Índia é uma economia muito forte também, e a África do Sul é mediana. Em compensação, essa reunião apenas desses países já faz uma frente boa com relação ao mercado financeiro, com relação ao mercado de consumo em si, e além disso, os BRICS aceitaram países, na minha opinião, controversos, como o país do Oriente, Irã, esses países ditatoriais, mostrando que os BRICS, na verdade, é uma oposição ao Ocidente. E por incrível que pareça, o Brasil é ocidental e está entrando nesta oposição ao Ocidente, aos Estados Unidos e à Europa. Aí nada mais comum do que o Trump ele tentar proteger o país dele e os aliados. Aí por isso que está acontecendo essa questão toda. Um dos principais pontos é o que? O Brasil ele é muito dependente em diversas áreas dos Estados Unidos. A questão do GPS, que eu até peguei essa matéria da CNN, e fala que os bolsonaristas listam opções de Trump. O bolsonarista, ele sabe as vulnerabilidades, principalmente que ele é brasileiro, logicamente, né? E ele está enumerando uma das vulnerabilidades do Brasil é o fato de não ter o GPS. A Rússia tem, a China tem, a Índia tem. Esses países grandes e que, querendo ou não, procuram autonomia e soberania, possuem essa independência. E o Brasil não tem, fazendo com que ele fique na mão dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, se os Estados Unidos inventar de, num botão, ele clicar e cortar o GPS do Brasil, simplesmente os semáforos não iriam funcionar perfeitamente, não iria funcionar plataforma de petróleo, mineração, agronegócio. Isso daí seria um prejuízo bilionário, quem sabe trilionário para o Brasil a longo prazo. Daqui que vai implementar outro, fale com a China, não sabe se a China tem condição de fazer essa implementação ou não, a Rússia também não sabe também é o que, se a China está disposta a entrar nessa briga de paraquedas contra os Estados Unidos, que ela já teve um atrito muito grande, que começou a aumentar a tarifa também contra os Estados Unidos. Aí são uma série de fatores que Lula ele tem de ter conhecimento
do país que ele está gerindo. Mas na prática, pelo que eu estou vendo, ele não tem esse conhecimento e está com a mentalidade antiga que o capitalismo é mau, isso vamos combater rico contra pobre, conforme ele estava divulgando, né, o PT e aliados, e inclusive utilizando IA, que isso daí na época o PT criticava muito, está usando. E outro ponto também muito importante que eu tenho de informar é o que o Eduardo Bolsonaro do PL, apesar das críticas da imprensa, subestimar a relação dele com os Estados Unidos, ele se mostra um grande articulador político e assim com influência internacional. Observe que o Trump ele está sendo cirúrgico nos pontos que ele está batendo. Isso daí é algo assim a se verificar. E uma situação é o que a tarifa pode chegar a 100% das exportações brasileiras, porque o Lula ele está fazendo uma péssima política externa e está comprando muito petróleo russo, que é oposição à União Europeia, e todo mundo sabe da guerra da Ucrânia que está tendo, fazendo com que o Brasil seja jogado para o lado de oposição dos Estados Unidos e União Europeia. Aí como é que o Brasil ele pode estar esperando cortar dos dois lados e não ter retaliação? O Lula ele decide que vai ficar do lado da China, Rússia e companhia, ou ele decide estar do lado dos Estados Unidos. Mas Lula ele está com uma política no mínimo ambígua, que ele está dando pancada nos Estados Unidos em Trump quando ele tem a oportunidade, ele e a mulher dele. Pode ver que no evento dos BRICS, Jean já perguntou onde estavam os vira-latas. Isso daí não é um tratamento minimamente aceitável com a primeira-dama. E sabendo que ela tem e pode causar danos com a fala dela e complicar o esposo dela, que é Lula. Aí veio, depois disso daí, falar mal dos Estados Unidos, falar de independência do dólar, ainda a primeira-dama fala cadê os vira-latas? Isso é claramente uma declaração de guerra que não gosta dos Estados Unidos, tirando que ela xingou na época o Elon Musk, que era um membro importante do governo dos Estados Unidos, mostrando que desde o governo Lula, esses ataques de Lula são sucessivos, e Trump avisou. Se o BRICS inventar de bater de frente com o dólar, vai ter punição. Ele estava dizendo. E Lula, acredito que ele estava achando que era bravata. Aí o que acontece agora, nesse evento mais recente? O governo ele aplicou sanções contra Moraes e aliados do STF. Observe que o prazo que ele deu foi até 1 de agosto. A gente não chegou nem em agosto e já está com essa confusão. Porque Lula está se recusando a negociar com o Trump. Ele sempre foi um bom negociador, Lula. Mas agora ele está radicalizando muito e não quer nem conversar com o Trump. Ele bota terceiros, ele não se dirige. E o Alexandre de Moraes está prejudicando sim o Brasil quando ele inflama mais ainda a situação com o governo americano. Observe o quê? O governo Trump anuncia sanções contra Moraes e aliados do STF. Por que isso aconteceu? Depois de toda essa repercussão nessa situação delicada, o STF ele poderia dar uma desacelerada para abaixar a poeira. Mas ao contrário disso, Alexandre de Moraes ele está agindo como um pitbull sem coleira. Lula já está cheio de problema e ele está sendo mais um problema para Lula. Aí o que é que ele fez? Trump mandou uma carta para Bolsonaro, no outro dia botou tornozeleira eletrônico Bolsonaro para desmoralizar. Eu entendo a raiva dele, mas esse fato de botar tornozeleira para desmoralizar Bolsonaro foi uma atitude, no mínimo, imprudente dele. Bolsonaro ele nunca disse que ia fugir e também politicamente não é interessante para Bolsonaro fugir. E se ele quiser fugir pelo governo americano, ele foge quando quiser. Ainda tem que ter esse conhecimento. Se o Brasil ele conseguiu pegar a primeira-dama do Peru lá no outro país, imagine os Estados Unidos pegar Bolsonaro aqui no Brasil. Isso daí é tirar doce de criança. A gente tem que ter esse conhecimento do tamanho do Brasil e também do tamanho dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes achar que uma tornozeleira no pé de Bolsonaro vai impedir uma fuga dele para os Estados Unidos, caso os Estados Unidos queira que ele vá para lá, isso daí é de uma inocência muito grande. E acredito que Alexandre de Moraes ele não tem uma inocência desse tamanho. Isso daí foi de fato para afrontar o governo americano e fazer essa escalada que é prejudicial a Lula.
É exatamente isso que eu tô pontuando. Aí já teve passaporte revogado, que foi, querendo uma decisão de Alexandre de Moraes para ter de frente com Trump. Ele não teve a maturidade de esperar Lula agir. A gente tá em 19 de julho. Era para esperar janeiro. Janeiro não, agosto. Para Lula movimentar, usar Alckmin, usar os ministros dele para ver como resolvia. Mas não, Alexandre de Moraes atropelar o próprio Lula e fazer esse tipo de decisão. Tá entendendo? Aí isso daí é algo que temos de estar muito atento. E se os Estados Unidos quiser endurecer e que não está mostrando sinal que vai recuar, nem Lula vai recuar, o Brasil tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. Simplesmente a economia do Brasil pode colapsar. Isso é um problema gigantesco. Ele está acima de esquerda, direita, centro. Isso daí é questão financeira e que não é bom para ninguém o Brasil quebrar. Tem que ficar muito atento a isso. Ó, de acordo, ó, no dia 18, ó, além do visto de Moraes, ele solicitou a revogação de permissão de familiares do ministro e seus aliados. Quem são esses aliados aí? Fica muito amplo. Ele não detalhou quem são. Eu adianto a vocês o que? Estados Unidos, ele tem a melhor máquina de espionagem que existe no planeta e sabe muita informação. O Trump, ele não estaria agindo assim se não tivesse informação. Isso daí pode ficar ciente, minha audiência, que o governo americano, ele tá assim, anos-luzes na frente do Brasil a título de espionagem e todas essas big techs são americanas. Diz que o WhatsApp, Alexandre de Moraes pega o WhatsApp das pessoas, dos redes sociais, para investigar tudo. No estralar de dedos, ele pode ter acesso a todas as informações que Alexandre de Moraes tem, conversa, na minha opinião. Né? Não sei se é possível tecnicamente fazer isso. Mas são empresas americanas que prontamente vão atender o pedido deles e falar o que eu quero saber, tudo que conversa no Gmail. Vai ter acesso, sem mesmo Alexandre de Moraes saber. Qual é o e-mail funcional utilizado no STF? Deve ser o Hotmail, Outlook, né? Gmail, são os tradicionais. E tudo americano. O Brasil não tem e-mail próprio, não tem essa segurança da informação. E assim, o Trump teria informações privilegiadas e fáceis para tomar medidas. Me causa muito estranhamento o Trump tá endurecendo tanto assim se ele não tivesse tanta informação a respeito do assunto. Eu estou informando de uma maneira imparcial até o comportamento dele. E observe o que? Ele fala caça às bruxas políticas do Michel Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal Jair Bolsonaro. Na prática aqui, ó, censura tão abrangente que não só viola os direitos brasileiros, mas também estende as fronteiras e atinge americanos. Observe aqui, ó, Bolsonaro, na prática, na minha opinião, não é o foco de Trump. Trump só é uma cortina de fumaça que está usando Bolsonaro, mas o foco é isso daqui, ó. O Brasil está quebrando a soberania americana. Vai além da fronteira do Brasil e atinge a americana. E, de fato, teve pedido de Alan dos Santos para saber localização, pressionou o Facebook, Alexandre de Moraes pegou mais de 2 milhões da Starlink, que não tinha nada a ver com X, apesar do seu mesmo dono, mas são empresas completamente diferentes. Aí fez muita coisa. Isso daí não é um fato isolado que desencadeou isso. É em razão dessa situação que está tão inflamado e o Alexandre de Moraes está piorando a situação para Lula. Ó, aí observe o que? Essa operação, Bolsonaro submetida à operação da PF, medida restritiva, foi após a fala de Trump. Como é que Trump vai encarar uma atitude dessa? Vai encarar como uma provocação e chamando para briga. E, logicamente, Alexandre de Moraes, ele tem muito poder, mas muito poder no Brasil. Ele não tem poder fora. E os Estados Unidos é o país mais poderoso do planeta. Se ele quiser prejudicar alguém, ele consegue. Se o que ele quiser fazer, ele consegue. Alexandre de Moraes tem que estar ciente disso e o próprio Lula. Estados Unidos é maior, sim, do que o Brasil. E o Brasil tem que entender a situação. O mundo todinho foi taxado. Mas só está se falando do Brasil. Porque o Brasil está se colocando como oponente econômico e político dos Estados Unidos, está fazendo questão de assumir essa cadeira. Aí isso é muito perigoso. Aí o outro ponto, só para terminar, que são muitos assuntos a serem ditos, é exatamente o que? O governo federal, ele não está querendo negociar. Lula falou tanto de Zelensky e Putin, mas ele não está negociando com o governo americano. Ele está se mostrando neste mandato um péssimo negociador.
Observe a estratégia brilhante do governo. Ele quer traçar uma estratégia para taxar Big Techs que Trump já disse que iria proteger as empresas americanas. O que seria interpretado isso como uma declaração de guerra. E numa guerra, logicamente, perdedor é o Brasil. O Brasil não tem envergadura para bater de frente contra os Estados Unidos. E lembrando que o imposto ele não pode ser punitivo, ele não pode ser seletivo em razão da nacionalidade de uma pessoa, em razão da empresa, ele não gosta da empresa, tem que ser algo imparcial. Esse é um princípio constitucional que está sendo, mais uma vez, jogado no lixo por causa de uma briga política. Inclusive, isso daí, na minha opinião, é uma grande armadilha para caso o Congresso queira dar o impeachment de Lula. Eu não sei se vai ter impeachment, porque a gente já está há poucos meses da eleição. E Lula está tendo um desgaste político muito grande e o efeito Canadá não deu certo. Aí por isso que eu estou apresentando todos vocês essas informações para vocês ficarem cientes e também o que? Ter conhecimento do que pode ocasionar essa briga com Lula se ele não negociar. Não adianta a pessoa encampar a bandeira, tô certo, não vou recuar. Muitas vezes a pessoa tem de engolir alguns sapos em prol do país, né? Em prol de toda a população. Mas não é isso que Lula está se comportando. Tá, inclusive provocando, falando que... Esqueci o nome da fruta, né? Quem consome essa fruta não teria espaço para briga, né? Em outras palavras, disse isso. Ele não está levando a sério a situação. Aí por isso que eu estou mostrando essas informações para vocês ficarem cientes. Logicamente, vai ter mais informação a respeito disso e eu vou mantendo atualizado caso seja necessário. Eu peço que todo mundo comente, se inscreva e compartilhe esse vídeo para chegar no máximo de número de pessoas possíveis, para ficar com conhecimento da situação real e atual do Brasil. Muito obrigado a todos, até a próxima.